Fala pessoal, muito boa noite, bem-vindo a mais uma live aqui dessa série Desafio à Fórmula do Varejo. Nós temos caminhado por uma estrutura, uma metodologia que eu já citei aqui para vocês, que é primeiro conhecer o seu negócio. Então conhecer ali todos os dados, todos os indicadores que você tem, que você precisa, quais são necessários, conhecer o seu público. Então nós ficamos essas duas primeiras lives falando muito dessa necessidade de você conhecer o seu negócio. E hoje nós estamos partindo para o próximo passo da metodologia, que é estruturar. Hoje nós vamos ter ali, vamos falar um pouco mais conceitualmente sobre a importância de estruturar o seu negócio e como estruturar o seu negócio. E amanhã não perca, porque nós vamos falar mais na prática de como que você tem que seguir ali um passo a passo para você conseguir estruturar o seu negócio, para caminhar ali para as maiores possibilidades de lucro. Então amanhã nós vamos falar de como estruturar o seu negócio de forma que você consiga obter lucro. E depois, nos próximos 2 dias, depois de amanhã, nós vamos falar sobre aumento de lucratividade. De forma prática, todas as variáveis que você consegue aplicar em cada um dos setores da sua empresa e ações práticas que vão impactar diretamente no lucro de forma muito rápida. Então, não perca. E no último, nós vamos falar do processo de escala. Você aprendeu a lucrar, então agora você pode pensar em como você vai conseguir expandir o seu negócio. E ontem nós falamos muito, antes de ontem, sobre todas as dores que você tem. Então a gente foi registrando ali algumas dores do varejo e eu tenho certeza que você tem ciência dessas dores. E se você não tem ciência de todas essas dores que você tem aí no seu negócio, eu sempre dou uma dica de uma metodologia que chama Canvas de proposta de valor. Se você digitar no Google aí, você vai achar facilmente aonde você consegue anotar todas as dores do seu negócio. A partir de todas essas dores, você consegue colocar analgésicos. O que seriam esses analgésicos? Essas soluções para essas dores. E a partir dessas soluções, o que elas vão gerar de ganho para o seu negócio, e aí você começa a formular um plano de negócio. É muito importante, é muito interessante fazer isso, até para você conhecer o seu negócio, foi isso que a gente falou nos dias anteriores. E hoje nós vamos falar sobre um tema central que remete a essas dores do varejo, essas análises de dores do varejo, mas como de fato você começa e tem a possibilidade de estruturar. Então, o primeiro ponto que eu queria falar aqui são os desafios operacionais. Como que você vai começar a estruturar com esses desafios operacionais? A gente sabe, falou, ontem a gente desenhou um pouquinho dos processos desde a compra, que a gente sempre acompanha a entrada do produto, até antes da entrada do produto, até a saída do produto ou serviço. Nós conseguimos ali desenhar todos os processos de forma a serem contextualizados com a nossa equipe, com a estrutura física que a gente tem, com todos os recursos que a gente tem. E aí, a partir disso, nós conseguimos estruturar todos esses processos e ir avançando. Então, a primeira questão são esses desafios operacionais, desafios do dia a dia, na prática. O que impacta ali, que trava o seu processo, ou processos ali que não estão bem estruturados. Você já conhece essas dores. Então você sabe que o processo lá na sua padaria, lá no seu açougue, no seu chão de loja, ele não funciona bem na sua entrega, lá no caixa, tem alguns gargalos na hora de fazer pagamento, enfim, você conhece todas essas dores. Então esses desafios operacionais, eles são muito importantes que você consiga resolver. Então hoje a gente vai levantar muito sobre essa parte de estrutura e amanhã vai ser muito bom. Eu vou mostrar um sisteminha que eu desenvolvi para a gente começar desde o cadastro, como estruturar, para quando a gente chegar lá no nível de lucro, a gente entender como tirar todos esses relatórios e poder medir a nossa evolução. Então vamos lá. Logística e distribuição. Isso é uma outra questão também que nós precisamos estruturar dentro do negócio.
Como eu já falei ontem, nós falamos muito da questão de processos dentro de uma empresa. Então você tem que desenhar todos esses processos para que lá na frente também nós vamos falar de escala. Uma empresa ela só é escalável ou ela só tem saúde para escalar quando você tem todos esses processos muito bem registrados, né? Uma tônica da administração é que as pessoas se vão e os processos ficam. O que seria isso? A empresa ela não pode depender efetivamente de você. Você, como dono do seu negócio, o seu principal trunfo é pensar estrategicamente. É você ter a cabeça para fazer negociações ou fazer estratégias, pensar em novas possibilidades que realmente vão alavancar todos esses indicadores que a gente já comentou. E quando você está envolvido no processo interno, e muitas vezes o empresário está apagando o incêndio, nós não conseguimos evoluir. E eu sei que para isso a gente precisa de um nível de maturidade, né, que muitas vezes nós não temos. Por isso nós falamos nesses 2 primeiros dias sobre a importância de você conhecer o seu negócio, para que agora, a partir do conhecimento, nós tenhamos a possibilidade de estruturar. Não tem como nós estruturarmos nenhum tipo de negócio, o empresário não consegue se ele não conhecer o seu próprio negócio. É por isso que às vezes é muito importante nós termos uma visão externa do nosso próprio negócio. Alguém que vem de fora e consegue analisar friamente tudo que nós fazemos. É muito fácil quando nós entramos num negócio até que não é o mesmo negócio nosso, você vai ali fazer uma compra em qualquer que seja o segmento e você começa a ver algumas falhas, até porque você está consumindo e o consumo está alinhado à sua dor. Então, quando a sua dor ela não é sanada, em todas as perspectivas que você chegou naquele estabelecimento, você começa a entender os erros de processos lá dentro. E será que na sua empresa você consegue ter essa mesma visão? E muitas vezes a gente até escuta esses problemas, mas nós não acreditamos porque nós temos o erro de acreditar que aquele cliente é um cliente chato, ou aquele cliente é um cliente enjoado e o que ele está falando não tem relevância. E isso é muito importante. Eu estava fazendo uma pesquisa no Google e o Google é muito legal quando você coloca ali o estabelecimento, né, sua loja, que sempre tem ali alguns comentários dos clientes. Alguns não são pertinentes e nós temos que ter maturidade para conseguir avaliar isso, mas alguns empresários leem algumas reclamações ali no Google e ele fala assim, não, isso aqui não tem nada a ver, meu negócio não é assim. E aí quando ele vai acompanhando, quando ele vai olhando, tem mais gente falando a mesma coisa. E aí, será que realmente não existe esses problemas? É muito interessante você acompanhar essa visão do cliente. E tem alguns negócios que tem um pouco mais de tecnologia, vai ter um totem ali em departamentos. Eu já vi em açougue, a pessoa tem um totem ali que após o atendimento o cliente ele tem a oportunidade já de avaliar o atendimento ou como que foi a sua experiência dentro do setor, no setor de padaria. Então ele vai distribuindo em cada setor. Porque nós temos que lembrar, e quando eu falo boa noite, Bruna, tudo bem? Boa noite a todos, né, novamente. Pessoal, se vocês acharem pertinente, né, tem aquele aviãozinho do lado direito, mande para alguém que você acha que seria interessante acompanhar. A gente está falando de estruturação de negócio, então todo mundo precisa. E a gente, mais especificamente, a gente entra aqui em estruturação de varejo. Então, se você tem alguém aí que acha que é interessante ouvir um pouco e aprender um pouco aqui, e eu sempre gosto também que vocês interajam. Quem tiver dúvida, pode ir mandando aqui que a gente vai responder. Então, você consegue ter uma pesquisa ali de satisfação em cada um dos setores, e isso é muito importante. As pessoas têm uma tendência, uma leve tendência, a fazer avaliações quando ela tem algum problema. E isso, para nós, empresários, é muito bom. Porque muitas vezes a gente tem aquele cliente chato. E eu queria citar aqui uma situação que aconteceu lá no supermercado. Quando nós reformamos, nós contratamos um padeiro que é meu amigo até hoje. Ele mudou de cidade, mas a gente ainda conversa de vez em quando. O Carlos, né? Um abraço, Carlos, se por um acaso você vê essa live. O Carlos foi um cara muito bom ali, que estruturou toda essa base da reinauguração. E tinha um cliente que veio do outro supermercado que ele atendia. E esse cliente, todo dia pela manhã, ele reclamava do pão.
Todo dia pela manhã ele reclamava do pão. Todo dia reclamava do pão, todo dia reclamava do pão. E ele... E o Carlos ali, né, já tava saturado, porque ele veio do outro supermercado, lá no outro supermercado ele reclamava do pão, e aí no nosso supermercado, lá na Casa Safra, ele continuava reclamando do pão. Aí teve um dia que o Carlos não aguentou, chegou no cliente e falou: "Ô, meu irmão, mas cara, eu não consigo te agradar. Lá você reclamava do pão, aqui também todo dia você reclama do pão, e todo dia você tá aqui. Por que que você reclama tanto e sempre tá aqui?" Aí ele pegou e falou assim: "Cara, é verdade. Eu acho que eu sou enjoado mesmo. Eu acho que eu gosto de reclamar do pão. Tem dia que eu gosto do pão mais moreninho, tem dia que eu gosto do pão mais branquinho, tem dia que eu gosto do pão mais crocante, e aí eu reclamo." Então assim, tem clientes que realmente igual esse, ele é um cliente chato, mas ele tá lá todo dia comprando. Ele não deixou de ir por conta disso. E agora tem uma outra realidade do cliente que nós achamos chato, que é aquele cliente que viu algum problema, que ele não gostou de alguma coisa, ele vai te chamar e falar para você daquele problema, de outro problema. Esse é um cliente muito bom, que muitas vezes nós avaliamos ele como chato, mas ele é um cliente que te dá a oportunidade de você consertar o seu erro, e a partir de você consertar o seu erro, ele continuar tendo vínculo de compra com você, ele continuar indo na sua loja. Olha que maravilha, esse cliente é um cliente bom. Esse é um cliente chato, mas ele é um cliente chato necessário. O cliente ruim para nós é o cliente que vai entrar dentro da sua loja, não vai gostar da experiência que ele está tendo, vai embora e nunca mais volta. Esse cliente, ele é muito ruim. Ô Bruna, beleza, um abraço aí para todo mundo da Fama. Foi um prazer estar com vocês lá, tá bom? E aí, esse é o primeiro ponto, essas questões dos desafios operacionais. Então, alinhado com a primeira e a segunda aula que nós tivemos aqui, nessas lives, a partir de todas as dores que nós temos a oportunidade de estruturar operacionalmente. É o dia a dia, é na prática, conectar todas essas dores desses clientes e ver como a gente pode ajudar. Eu falei no primeiro ou na segunda live sobre atendimento de público, você saber quem que você está atendendo, qual que é o público. E eu citei como exemplo o público idoso, e eu vou voltar e retornar e puxar o público idoso novamente. Quando a gente quer atender o público idoso, e a gente sabe que tem alguns problemas ali, que tem algumas questões em relação a isso que nós não estamos conseguindo atender, nós temos que ter essa visão operacional, né? Será que o nosso estabelecimento, será que o nosso supermercado, será que o nosso varejo, ele tem acessibilidade? Será que nós estamos prontos para atender esse idoso? Será que tem um ou outro setor ali que nós poderíamos gerar um certo nível de conforto melhor para essa categoria? Né? A questão do atendimento, ela está totalmente ligada a esse público. Ele é um público que exige um atendimento mais personalizado, mais íntimo, mais dedicado. Então tudo isso nós temos que sempre estar alinhado à dor como um todo. E o pessoal que estava lá na Fama, né? A Bruna está até aqui, que a gente deu uma palestra, tinha gente do curso de gestão de RH, de administração, de contabilidade. E eu falei que a grande oportunidade, quando nós saímos das nossas empresas e temos também uma visão um pouco acadêmica, é trazer essa vivência do dia a dia. Vocês que ainda não empreendem ou não empreenderam, ou até já empreendem, vocês vão perceber que a parte operacional do nosso negócio, nós temos que ter metodologia para estruturar. Mas só nós, com a prática e vivência do dia a dia, analisando todas essas dores, nós temos a oportunidade de consertar. E essa visão de fora também é muito importante, né? Eu dei consultoria por muito tempo e é muito interessante quando você vai em outro negócio, essa visão de fora, essa visão externa, você chega, às vezes levanta uma dor ali que as pessoas dentro do negócio não tinham visualizado. E quando você destaca essa dor, que ela precisa ser resolvida com uma gestão operacional, são coisas simples, são coisas óbvias. E isso eu fico mais impressionado. Quanto mais eu aprofundava na consultoria, na gestão, mais eu via que eu tinha que estar atento ao simples, ao óbvio. A gente tem uma dificuldade muito grande, e isso é o ser humano como um todo, em qualquer área, de fazer o simples, de fazer o básico.
né, eu sempre aplicava na consultoria um checklist de gerente, né, que o checklist de gerente ali, o encarregado de salão, enfim, o encarregado de loja ou gerente de setores, ele tem que fazer um checklist diário, porque tem algumas situações que ele impacta no trabalho como um todo. Uma parte de refrigeração, por exemplo, e eu já falei aqui nessas lives, que é aferir a temperatura dos balcões. Cara, se num balcão de carne, igual eu já falei, que tem que estar entre 0 e 6 graus a temperatura. Se você já detectar que a temperatura está fora, está 8, está 9, você já pode prever um problema, né? Você já pode estar com falta de gás, de pressurização, algum motor pode estar com alguma falha. Enfim, você consegue você consegue remediar e não apagar um incêndio, porque se essa temperatura está aumentando, se esse nível de gás está diminuindo, daqui 2, 3 dias você vai ficar sem o balcão de açougue funcionando. E se você está aferindo essa temperatura diariamente, você ganha o quê? Na qualidade da sua carne, que ela não vai ter uma perecibilidade maior por conta de uma temperatura que está fora da necessária, e você tem a oportunidade de não deixar esse balcão parar, porque você vai intervir e solucionar antes de acontecer. Em alguns checklists, a gente olha lá a lâmina de fatiar, né, todos os dias, se ela está boa, porque antes de dar algum problema, a gente sempre reserva uma extra, troca, manda outra para afiar, enfim. Tudo isso você evita muitos problemas que nós sabemos que acontecem e muitas vezes nós só apagamos esses incêndios enquanto nós, se tivermos uma rotina operacional, que é isso que a gente está falando, uma rotina de checklist diário, de conferir estacionamento, de conferir pintura, de conferir pia, esgoto, enfim. Essa parte estrutural, ela é muito importante e outras também, que de relacionamento, gestão de pessoas, enfim. Mas tudo que parte de um operacional ali, que vai garantir essas entregas de todos esses produtos e esses serviços para o cliente, a gente começa a remediar e não apagar incêndio, e isso começa a dar uma paz, uma sustentabilidade, a gente começa a ter uma gestão muito mais tranquila, enfim, o ambiente ele fica muito melhor e nós começamos a lidar com menos surpresas. E tem alguns lugares, tem alguns negócios que eu chegava antes de fazer essa operacionalização, esse tanto de checklist, né? E que são coisas simples, né? Ninguém vai mudar a rotina, ninguém vai precisar demandar de muito mais tempo para poder conferir essas coisas. Ele vai conferir ali rapidinho, num período sempre ali anterior ao da operação ou durante a própria operação. E o quanto isso evitava problemas. O dono ele começa a ter mais tempo, porque esses probleminhas, quando eles acontecem, eles comprometem muitas vezes um dia inteiro. Eu já vi loja que teve um problemão porque esqueceu de pagar a conta de energia, ou deixou uma para trás por erro de operação, ou internet, ficou sem internet, enfim, são coisas tão simples que se você tiver sempre ali uma conferência, se você tiver sempre uma operação alinhada, você consegue estruturar. Pois é, Bruna, dei uma palestra no SESC também pelo CRA, Conselho Regional de Administração. Então, vamos lá. O segundo passo de estruturação são os desafios de gestão de pessoas. E quando eu li lá as dores nos primeiros 2 dias que nós falamos aqui, as dores do varejo que eu encontrei, todas que eu registrei, a maioria delas está associada a pessoas. Até quando nós temos um erro de operação, ela está associada a pessoas. O que é exclusivamente um erro operacional? Quando você não tem estruturado aquele processo. Esse é um ponto. A partir do momento que você tem um processo estruturado e validado, funciona, aí o nosso grande trabalho é gerir pessoas. E aí, né, Bruna, você é do RH e você sabe o quanto é importante nós termos essa boa gestão de pessoas, o quanto essa boa gestão ela vai contribuir com o que eu já falei, que é cultura. É muito bom você entrar em um estabelecimento que os colaboradores estão rindo, eles estão leves, eles estão satisfeitos em estar lá. Tem colaboradores que às vezes mesmo de folga, ele quer estar dentro do trabalho, porque é aquele ambiente muito bom.
E isso é muito saudável e nós só conseguimos com uma boa gestão de pessoas. E uma boa gestão de pessoas, ela evita ali o turnover, né? Que é aquela rotatividade grande de funcionários. E nós sabemos que no varejo o turnover é uma das grandes dores. Então a gestão de pessoas, ela vai trazer muitos benefícios e muitos ganhos. A partir desses desafios operacionais que nós desenvolvemos processos, e como eu falei ontem, eu sempre vou voltando nisso. Para que nós consigamos definir processos, nós temos que acompanhar os nossos produtos e serviços desde antes da entrada até a saída. Então, antes da entrada, que é antes da compra, o que nós precisamos para fazer uma boa compra, para entrar logisticamente internamente, como que a gente faz os ciclos internos, como que a gente faz os processos, até que esse cliente saia e tem o pós-venda, enfim. Quando a gente acompanha os produtos e os serviços, né, em sua rota normal e tradicional que ele precisa percorrer, nós conseguimos ter uma visão de todos os processos que nós precisamos estruturar. Então, a partir disso, quando nós temos esses processos bem estruturados, o que nós agora precisamos? Ter gestão de pessoas, e a gestão de pessoas começa por uma boa contratação, e muitas vezes eu sei, pessoal, que no varejo é muito complicado a gente falar de boa contratação, né? Porque em alguns outros segmentos é um pouco mais simples essa questão de contratação, que a gente consegue avaliar um pouco mais de currículo, com um tempo mais hábil, mas eu sei que em algumas realidades o colaborador está passando na rua, na verdade ainda nem é colaborador, você tem que jogar o uniforme para ele e colocar para dentro. E isso gera alguns transtornos e nós temos que lidar com esses transtornos. Tem algumas cidades, e aqui em Goiás tem, eu conversando com alguns amigos supermercadistas, até alguns que eu também já dei consultoria, essa parte de contratação é muito complexa, porque às vezes é uma cidade que tem ali um ponto forte do agro, de colheita, alguma coisa do tipo, que no momento de pico de colheita ele paga mais do que o varejo, e essas pessoas se deslocam para esses negócios, para aproveitar essas safras, e aí o mercado fica desabastecido de mão de obra e você tem que ficar criando alternativas ali. Fala, Dimas, tudo bem, meu parceiro? A gente tem que ficar criando alternativas para poder solucionar essa contratação que ela é precária. Então, eu entendo que cada negócio, cada lugar, cada segmento, ele tem as suas dificuldades. E não adianta nós não tratarmos essas dificuldades e esses problemas como algo que é geral, né? A gente pegar uma solução ou uma teoria geral e não tratar de forma específica de acordo com a nossa realidade. Vão ter cidades que esses problemas são mínimos, né? Que a mão de obra é mais fácil sim de se ter, e vão ter outras cidades, outros lugares que essa mão de obra ela é muito escassa, e diante disso nós temos que ter outras alternativas. Eu já vi algumas pessoas para sanar turnover, né? E ter ali um banco de colaboradores que possam ser bem estruturados, de dar treinamentos livres, de poder capacitar e treinar ali mão de obra em relação a algumas especialidades do varejo, né? Ele fazer treinamentos ali de supermercado ou de açougue, treinamentos de hortifruti. E aí a partir disso ele começa a treinar pessoas e faz uma composição ali em que esses colaboradores eles têm um contrato já pré-estabelecido, em que os melhores ou os destaques eles vão já ser absorvidos pelo supermercado e a partir disso sair com a conclusão de curso, né, com o certificado. Então começa a ter um aspecto também não só educacional, mas ele começa a ter um aspecto social de treinamento e formação dentro ali da sua própria cidade para que possa ser absorvido. Tem alguns outros supermercados que ele começa a ter também a parte de EAD, que os colaboradores, antes mesmo de aplicarem ali a uma vaga, ele tem que fazer um curso, principalmente um treinamento que principalmente vai tratar ali da cultura da empresa e tudo que ele está apto a participar a partir do momento do processo de seleção. Enfim, todas essas situações, nós sabemos que a boa contratação, da melhor forma possível, ela vai diminuir e minimizar muitos problemas. Agora, uma grande variável que nós não podemos esquecer são os nossos líderes. Todos os líderes de setores,
tanto do seu açougue, tanto da sua padaria, tanto do seu salão de loja, da parte de frente de loja. Todas essas pessoas, independente de ser gerente, de ser encarregado, independente do cargo que ela vai ter, é de suma importância que você tenha líderes nesses setores e que você, como dono, você consiga ter pessoas ali que você vai conversar de igual para igual. Não de igual para igual no nível de conhecimento ou de velocidade, não é isso que eu estou falando. Estou falando de conversar de igual para igual com essas pessoas em que você consegue ter muito bem alinhado quais são as obrigações, quais são os deveres dele, você consegue fazer um acompanhamento com essas pessoas e bater com ela o que foi alcançado, o que não foi, e essas pessoas elas têm que ter também um bom treinamento para gerir as pessoas que são subordinadas dela, da equipe. E elas têm que ter a capacidade de resolver os problemas diários da sua loja. A gente está entrando aqui, a Ana Flávia acabou de entrar. Ana Flávia, um grande abraço. Ana Flávia é nossa fiscal de caixa lá na Casa Safra, já tem anos que está com a gente, uma profissional exemplar, né, que além de colaboradora também é praticamente da família, é uma pessoa incrível aí que tem nos ajudado há anos e eu sou muito grato pela sua vida, Ana Flávia. Então a gente tem sempre esses colaboradores, né, que são líderes ali de... Boa noite, boa noite. Eles são líderes de setores e a Ana Flávia, ela amadureceu muito, né, Flávio? Estou até te expondo aqui, porque lidar com pessoas, treinar pessoas, a gente sabe que é muito complexo, que é muito difícil e a gente vai ganhando maturidade com o tempo. A gente vai entendendo como lidar com colaboradores e problemas sempre vão existir, pessoal, sempre vão existir. A grande questão é como nós vamos lidar com esses problemas no dia a dia e como nós vamos fazer esse gerenciamento de crise, né, internamente. Nós vamos aprendendo o que vale a pena nós termos paciência, o que vale a pena intervir, quais são as coisas que são inegociáveis. E tudo isso, quando a gente fala assim, a gente está falando de cultura, né, Flávia? A Flávia está aqui e quando a gente estabelece uma boa cultura, o ciclo fica melhor. Né? A gente sabe ali, Flávia, que no começo, quando a gente reinaugurou, que contratou muita gente, que praticamente a gente não teve tempo hábil para ficar igual uma grande rede, né? Treinando um mês os colaboradores, para depois começar ali um processo saudável, enfim. Jogou o currículo para cima, contratou o pessoal, trouxe para dentro, isso trouxe muito transtorno. E essa cultura, ela começa a ficar deturpada por conta disso, mas quando você começa a reciclar, você começa a ter paciência, resiliência, você começa a ter uma rotina ali de gestão de pessoas, você tem líderes bons, igual a Ana Flávia que está aqui, e essa pessoa vai assimilando, vai entendendo todo o processo. Conforme você estabelece a cultura naquele setor, as pessoas que estão lá, elas começam, as que estão fora da cultura, elas começam a sentir fora da piscina, elas começam a sentir um peixe fora d'água. E aí você começa a ter um destaque dessas pessoas no período de experiência muito rápido e você já percebe que essa pessoa não faz parte da cultura e os próprios outros colaboradores também conseguem ali não absorver essa pessoa interna e ela também se sente deslocada porque ela não faz parte daquela cultura. Mas quando a pessoa entra e ela não está ali muito bem alinhada com aquilo, e ela começa a ver que as outras pessoas estão em uma outra rotação, em um outro ritmo, e que as pessoas lidam diferente do que ela está acostumado, ela começa a se moldar e ela começa a fazer parte da cultura para fazer parte daquele negócio e garantir o seu emprego. Isso muitas vezes socialmente é um papel muito importante da empresa, porque nós conseguimos transformar vidas pelo exemplo das outras a partir de uma boa cultura. E a Flávia que está aqui lá na frente de caixa, ela é o exemplo hoje das meninas, né? Com autoridade a partir do próprio exemplo, né? Meu pai é um cara que ele é muito fissurado em limpeza. E ele sempre está ali dentro do mercado limpando alguma coisa, fazendo, cuidando da higiene e tudo. E todos os colaboradores, eles necessariamente eles repetem esse processo por até nível de constrangimento, porque imagina, se o dono está lá
sempre atento, sempre preocupado com essas questões, os colaboradores eles veem como um espelho. Então os líderes de cada setor eles têm que ser espelhos para os seus colaboradores, eles têm que ensinar, delegar e acompanhar. O ensinar, eu já vi muita gente falar assim, poxa, mas eu já ensinei fulano a fazer isso e ele fez errado de novo. Poxa, eu ensinei fulano a fazer isso e ele está errado de novo. Igual a Bíblia fala que a gente tem que perdoar 7 vezes 7, nós temos que ensinar também 7 vezes 7. A gente tem que ensinar sempre, acompanhar. O que seria ensinar? Ó, eu quero esse abastecimento aqui da gôndola verticalizado, eu quero por categoria, assim, assim, assado, eu quero aqui no nível do olhar os produtos com a maior margem, olha aqui no sistema os itens que são maior margem, olha como que você faz isso e tal. E depois que esse colaborador terminou esse processo, ir lá e verificar se está tudo certo. Muita gente não faz isso. Deixa solto e depois fica só reclamando o porquê que aquilo não está bem feito. Bruna, pode ficar à vontade, pode ir mandando pergunta aqui que a gente vai parando e vai dialogando. Então, esse processo é muito importante, ensinar, delegar e acompanhar. As pessoas, com o tempo, ela vai evoluindo, mas tem um processo de aprendizado, tem uma curva de aprendizado. Nós que estamos há muito tempo dentro do nosso negócio, muitas vezes, quando as pessoas entram, nós temos a presunção de achar que essas coisas também são óbvias. Mas para muita gente não é. Muitas vezes o colaborador é o primeiro emprego dele. Ele não tem noção nenhuma de coisas básicas que para a gente ele já deveria ter noção. Ele entra ali cru de tudo. E muitas vezes ele vem de uma família que ele não precisou, né, exercer alguns papéis óbvios que a gente considera, e vai ser ali realmente que ele vai ser treinado e que a gente precisa ter essa consciência social. Eu leio aqui. Qual a probabilidade de um PCD crescer na área do varejo? Eu falo por... Não entendi, Bruno, a última palavra, mas qual a chance e probabilidade de um PCD crescer na área do varejo? Os portadores de necessidades especiais, né? Que são os PNEs também. O que eu vejo hoje, Bruna? No varejo, muitas empresas eles contratam um PCD quando é obrigatório a partir de uma determinada quantidade de colaboradores. Mas nós temos visto que esses colaboradores eles têm algumas limitações físicas, mas ao mesmo tempo você ganha e muito em alguns outros aspectos. É um colaborador que ele, por ter mais dificuldade, quase 2 anos de empresa, que sou PCD já tenho quase 2 anos de empresa, beleza. O que eu vejo? Ele é um colaborador que ele tem um pouco mais de dificuldade de conseguir emprego na prática e que ele, muitas vezes, ele vai ter um poder de engajamento muito maior. E quando nós encontramos esses colaboradores com disponibilidade no mercado, querendo aprender e querendo crescer, nós conseguimos desenvolver ali um plano de carreira para esses colaboradores de forma que vai gerar muitos frutos. Eu vejo o PCD hoje dentro do varejo com oportunidades gigantescas. Gigantescas. E você mesmo, Bruno, falou que está no mesmo lugar até hoje. Muito provavelmente você está no mesmo lugar porque essas pessoas também conseguem desfrutar e usufruir das suas limitações, que são reais, mas das suas limitações de uma forma muito específica. Porque nós hoje no varejo, qual que é a grande dificuldade? Pessoas capacitadas. Nós temos ali pessoas de chão que são operacionais, simplesmente falando, que tem essa rotatividade muito grande. Nós não temos em cargos de confiança pessoas preparadas. E quando você tem essa visão de trazer um PCD, igual você está falando, que muito provavelmente ele vai ter uma dificuldade maior em alguns ramos de atividade porque tem muito cargo operacional. E você traz essa pessoa e começa a trazer ela para o estratégico, capacitar essa pessoa. E aí esse é um importante, Bruno. Muito importante nós nos capacitarmos como PCD, entendermos que nós temos que entender que precisamos ter uma capacidade técnica, estratégica, auxiliar na parte de gestão. É muito importante isso e todo mundo precisa dentro do varejo. E muitas vezes, até citando de oportunidade, isso é muito interessante você ter um nível de negociação.
Porque quando você se capacita, você já pode se capacitar alinhado às dores que você percebe que tem dentro daquele estabelecimento. Muitos varejistas, eles não têm noção de que precisam de uma pessoa num determinado setor administrativo dentro da loja. Um exemplo, meu pai na época contratava às vezes um colaborador para o chão de loja, que talvez esse colaborador ele não vai exercer um bom papel lá no chão da loja, às vezes para ele só estou regulando um negócio aqui. Às vezes para ele é de fácil absorção. Poxa, o cara não está dedicando, o cara não está se capacitando, ele não está lá fazendo um bom papel operacional, mas é um operador de chão. Ele está ali, é um repositor. Mas quando você olha para contratar alguém para o setor administrativo, que de fato vai analisar números, que às vezes vai ter ali uma parte de controladoria, a parte de controladoria ela vai basicamente analisar todos os indicadores e a partir dos indicadores comparar do dia seguinte, do mês seguinte, e ele vai conseguir ali demonstrar para os donos do estabelecimento o que precisa ser melhorado para garantir o lucro, garantir as metas de despesa, enfim. Eles conseguem ter ali um setor de controladoria, por exemplo, você consegue economizar muito dentro de um supermercado. E é uma crise do varejo, principalmente do varejo médio, contratar pessoas para esse setor. E é muito fácil, porque quando nós provamos por A mais B o quanto essas operações e essas atividades no dia a dia elas impactam e trazem uma maior lucratividade, aí sim nós conseguimos virar uma chavinha na cabeça do empresário e trazer a valorização para essas áreas administrativas dentro da loja. Então é muito importante, eu vejo o PCD hoje com uma oportunidade gigantesca no varejo, né? Mas eu vejo também essa possibilidade muito grande de querer se capacitar. Porque quando nós nos capacitamos, e capacitar de forma realmente alinhada a essas dores. Não ir, às vezes, fazer uma pós-graduação que não está conectada ao nosso trabalho, a não ser que você não esteja conectado ao lugar que você está. Mas se você ama o lugar que você está, você quer crescer no lugar que você está, se você gosta do lugar que você está, então é muito interessante que você entenda todas as dores desse lugar, em que você pode se encaixar melhor e se capacitar no que você se propôs a fazer. Não foi completo aqui, Bruno, mas quando você terminar aí eu leio o restante da pergunta. Então, continuando, pessoal, a partir dessa capacitação de gestão de pessoas, é investir sempre em treinamento. Treinamento de equipe é primordial. E treinamento, igual eu falei ontem, muitas vezes é igual o fato de reuniões. É importante que nós façamos reuniões com a nossa equipe sempre. Mas muitas vezes a reunião que eu falo é aquela reunião de perceber, de conseguir ter um olhar geral da loja, um olhar panorâmico de tudo que está acontecendo em todos os setores, perceber às vezes que um ou outro colaborador ele não está desempenhando um bom papel, às vezes ele não está num dia legal, essa reunião é chegar do lado, perguntar se está tudo bem, se disponibilizar, se colocar à disposição. Isso no dia a dia ele faz muita diferença, porque às vezes a gente já teve um problema sério dentro do supermercado, de um colaborador que tentou suicídio, sabe? E isso foi muito pesado, mexeu muito com a gente, porque a gente não percebeu, né? Ele era um colaborador muito alegre, muito feliz, que todo mundo gostava, ele sempre levava ali, chegava primeiro que todo mundo, levava um café para todo mundo. E nós só percebemos quando de fato aconteceu essa tragédia, né? E Deus é bom que não aconteceu nada grave, ele se recuperou e está com a gente lá até hoje. Mas a gente ficou assim se sentindo mal porque estava tendo um problema, estava acontecendo um problema e a gente não percebeu e não pôde intervir, não pôde ajudar, e isso é muito ruim. E claro que a gente não vai conseguir absorver tudo, a gente não vai conseguir cercar tudo, mas é muito importante que a gente consiga ter essa visão e sempre acompanhar essa equipe. E isso vem muito também de estar sempre capacitando, dando treinamento. E treinamento que eu falo, pessoal, também não são treinamentos complexos. Você pode ter treinamentos mais complexos, técnicos, mas os treinamentos que eu falo é ter essa reciclagem sempre estar acompanhando. Você como gestor, estar capacitado a ser o treinador dessa equipe,
né? Isso é muito importante, porque você estando treinado, você consegue não só dar esses treinamentos gerais, mas no dia a dia ir acompanhando e treinando, igual eu falei, ensinar, delegar e acompanhar. Em alguns processos operacionais você vai ter que ir no 1 a 1, no dia a dia. E esse ensinar, você vai ter que ensinar de novo, ensinar de novo, ensinar de novo, ensinar de novo, e sempre ir acompanhando ali todos esses colaboradores. Quero ler aqui o que a Bruna está falando. É porque a minha supervisora falou que eu sou a melhor PCD da empresa. Nunca teve reclamações e sim, sempre bem elogiado. Primeiramente, parabéns, Bruna. Né? É muito bom. E esse reconhecimento, pessoal, que a Bruna está falando, a Ana Flávia estava aqui, que é a nossa fiscal de caixa, nossa líder ali de frente de loja. É muito importante que o líder de setor ele reconheça esses colaboradores. Então, Bruna, pressupõe que essa sua supervisora é uma supervisora muito boa no que faz, né? Simplesmente por esse acompanhamento e por estar te dando esse retorno, né? Hoje em dia a gente fala dar o feedback, né? Ela está te dando um retorno aí do que está sendo o seu trabalho e também não só o feedback positivo, esse retorno positivo, mas também quando precisa alinhar algumas deficiências que talvez você na sua área ou outra pessoa na área está tendo. E esses defeitos ali no dia a dia, eles podem ser muito alinhados também a uma falta de preparo, e esse supervisor ou esse líder de equipe, ele tem a oportunidade de detectar a partir dessas deficiências diárias ali em algum processo, o porquê disso, e se for alguma falta de treinamento ou de capacitação, ela já poder ter a oportunidade de treinar, de capacitar e reter esse colaborador mais tempo e trazer esse colaborador também mais satisfeito por ter esse acompanhamento mais próximo, por ter alguém ali que está de fato se dedicando tempo não só à operação, mas também a você, a pessoa, né? Dedicando ao que você é, ao que você precisa. A Ana Flávia falou assim, essa questão é muito boa, lá também temos sempre o hábito de elogiar nossos colaboradores, é isso aí. E a Flávia elogia, e quando ela elogia, todo mundo já escuta também, porque a Flávia ela tem uma potência na voz assim, que todo mundo lá sabe quando a Flávia tá falando com um ou outro colaborador, e ela tem feito com maestria tudo isso. Todo mundo gosta dela, os clientes gostam dela, né? Os colaboradores gostam dela. E isso é um termômetro, pessoal. Isso é um termômetro muito bom, porque a gente consegue desenvolver isso que eu estou reforçando bastante, que é a cultura. A maioria das empresas, o grande problema delas, partem de uma cultura ruim. E isso é muito chato, sabe? Porque quando você tem uma cultura ruim, uma cultura mal implementada dentro do nosso negócio, não adianta, sabe? Entram pessoas, saem pessoas e você não consegue entender aonde que está o problema. É porque essa cultura está muito ruim. Então vamos lá. Uma outra questão que está muito atrelada a essa gestão de pessoas é um desafio da escala de trabalho e gestão de turnos. Nós sabemos que tem muitas pessoas que às vezes aceitam determinados horários de trabalho porque estão precisando, mas aquele horário não é o melhor horário que ela gostaria de trabalhar ou conveniente ali com a sua família, com a sua rotina, com as suas necessidades, e ela faz um sacrifício para poder estar ali pertinente. É muito importante que esse gestor, né, esse líder, ele entenda todas essas demandas, entenda as necessidades desse colaborador. Quando a gente fala de plano de carreira, que é de crescimento da pessoa dentro da empresa, a gente está falando também de conforto desses colaboradores dentro da empresa, porque quando ela está alocada em um horário que não é saudável e quando surge uma oportunidade de realocar essa pessoa para um horário que seja mais conveniente, é muito importante que ela seja realocada e você consiga contratar outra pessoa para cobrir aquele outro horário. E às vezes acontece muito por essa falta de acompanhamento, de você contratar uma nova pessoa para aquele outro horário que surgiu, e essa pessoa que está lá insatisfeita com esse horário, ou esperando uma oportunidade para trocar, ninguém nem sabia que ela precisava dessa troca de horário. E isso é um desafio, viu, pessoal? É um desafio muito grande, porque muitas vezes as pessoas não falam, elas não emitem
diálogo. E vale do líder, do gestor de equipe ali, sempre está acompanhando, sempre está perguntando. Quando acontecem esse surgimento de vagas, sempre está dialogando. Né? Isso é muito importante, e criar alguns critérios, né? Critério de prioridade por tempo de casa, ou às vezes por idade, enfim, o que for mais conveniente aí para o seu negócio. É muito importante criar também essa meritocracia, porque isso facilita bastante. Então nós falamos aqui de desafios operacionais para estruturar o seu negócio, desafios de gestão de pessoas, e desafios de gestão de pessoas são vários, né? A gente pincelou um pouco aqui, mas o tópico é esse, e isso é muito importante para que você consiga estruturar a sua empresa. E uma outra questão para estruturar uma boa empresa são os desafios tecnológicos. Muitas vezes a empresa não tem um bom sistema. A gente falou da importância de coletar os dados nas 2 primeiras lives. Né? E como que você vai coletar dados se você não tem um bom sistema? E muitas vezes o pior, tem algumas pessoas que têm na empresa um bom sistema, mas não usam o sistema. E isso está alinhado também à falta de processo. Porque se você tem um bom sistema, você tem que conduzir esses processos dentro do próprio sistema. Então, parte do pressuposto, se você usa bem o seu sistema, você tem processos. Se você Voltou o som? Voltou? Quem puder me dar um help aí. Eu acho que deve ter voltado. Voltou, Flávio? Sumido, meu amigo. Como que você tá? Ah, que bacana, voltou o som. Porque eu tava com o microfone aqui, o microfone acabou a bateria. Então, é muito importante que esse sistema de automação... Pessoal, já eu vou abrir para perguntas aqui, né? Então, se você já tiver alguma pergunta aí em mente, já pode ficar à vontade para escrever, que nós vamos responder, que a gente já está caminhando para o final aqui. Essas lives vão ser lives de no máximo 1 hora. E nós vamos até domingo, viu? E domingo eu tenho uma oportunidade muito boa para quem está acompanhando. Vocês vão gostar bastante. Eu vou disponibilizar um material bem bacana no decorrer dessas lives para vocês. E eu quero estar caminhando com vocês mais de perto e vai ser muito importante. Então, esse sistema é muito importante que ele tenha integração. Tem muito sistema que é fechado, ele não abre para outras tecnologias. Poxa, eu vi um sistema aqui de CRM, que é de relacionamento com o cliente. Nossa, eu vi aqui uma automação para comunicação com o cliente.
E é interessante que esse software de gestão de vocês, né, que esse RP de gestão, ele tem abertura para integração, para que você consiga integrar com o seu sistema, que você consiga trazer esse dado para dentro do seu sistema e você operacionar por ele, né, para que esses outros softwares que possam integrar com ele consiga buscar essa informação dentro do seu sistema. Então, desafios tecnológicos, ele passa muito por ter bons sistemas de automação. É muito importante que você tenha um bom sistema para que você consiga gerenciar. Você precisa ter desafios tecnológicos, uma boa gestão de vendas online. Na pandemia, eu lembro que foi o boom, né, dentro do varejo, de supermercado, de venda online, as pessoas comprando por aplicativo e aquela loucura. E é tão interessante que às vezes alguns detalhes eles impactam muito no nosso operacional. Tem um amigo meu que tem um supermercado e a gente estava conversando na pandemia, cara, eles venderam pra caramba, foi um dos primeiros supermercados aqui em Anápolis que tinha a venda por e-commerce, semi-commerce, né, que é a parte de aplicativo. E o que era o grande gargalo do sistema dele, de logística de venda ali, gestão de venda online? A pessoa fazia o pedido pelo aplicativo, aí lá dentro do software dele gerava o pedido. Aí o picking ali, o separador, ele pegava, ia com o pedido na mão, em um papel, e aí ele ia pegando, separando esses produtos, e aí ficava aquela fila de carrinho cheio de pedidos de cliente, e ele tinha que passar no PDV, bip, produto por produto, para poder emitir o cupom fiscal, poder gerar ali a logística de entrega e mandar para o cliente. Cara, olha que trabalheira. Ficava uma fila assim dentro do supermercado, ele tinha que separar 2 caixas e deixar só exclusivo para o delivery e ficava ali às vezes com fila de entrega de quase 2 dias no pedido na pandemia. E simplesmente hoje nós temos o sistema, né? E na época também tinha, mas o processo de implantação ele é moroso e tudo, e às vezes a pessoa só percebe esses gargalos na operação, no dia a dia. Mas hoje quando a pessoa faz o pedido online, você consegue separar a mercadoria já com o coletor, que ele já vai verificar se é realmente aquele mesmo produto, então não dando erro de ruptura. Por que acontece? Um Omo, por exemplo, sabão Omo, tem aquele lá, leve 900, pague 800. Leve vários produtos promocionais. Aquele produto promocional ele é um código de barra diferente. Então, para o seu sistema, é um produto diferente. E se você, lá no aplicativo, no negócio, o cliente pediu um desse promocional e você pegou um normal, é o mesmo preço, é o mesmo produto, está lá na seção, mas são códigos de barra diferentes. Você pegou um pelo outro, já vai dar ruptura de estoque, né? Então é muito interessante que você tenha ali, na hora de separar a mercadoria, um coletor para garantir que aquele produto que foi pedido é o mesmo produto que você está pegando. Então hoje vai lá, você só digita o número do pedido e ele já passa automaticamente todos os produtos, já sai o cupom fiscal e aquilo já está pronto para entrega. O quanto que não economiza de tempo, o quanto que não economiza de gestão logística, enfim. Então, os desafios tecnológicos eles são grandes dentro de uma operação. A gente tem que estar muito atento ao sistema de automação que a gente vai encontrar e esse gestão de vendas online também, ela é um aspecto que nós temos hoje, é um grande desafio do varejo. E o terceiro que eu já falei, que é a integração de dados e análise de métricas. Isso é primordial. Então, quando nós temos integrações com outras soluções, né, é importante que isso venha para dentro do nosso sistema gerencial e que nós consigamos ali analisar todas essas métricas e assim por diante. O último tópico que eu queria dizer aqui sobre a parte de estruturação, e lembrando, pessoal, que amanhã a gente vai falar mais na prática, viu? De como começar a estruturar o nosso negócio da base. A gente já falou da importância do sistema, então eu vou falar o que é mais importante você estruturar primeiro no seu sistema e depois a gente vai caminhando até um processo ali final de estrutura da sua loja, para que você realmente tenha uma estrutura muito bem feita. Lembrando que essa live vai ficar gravada também, se você quiser mandar para alguém, assistir depois, fique à vontade, fique tranquilo em relação a isso. A outra parte é identificação de oportunidade. Então a gente sempre tem que estar atento às inovações que o varejo permite, essas novas tecnologias. A gente tem lá na Casa Safra um PDV touchscreen que facilita demais aqueles produtos ali que são pesáveis, principalmente de hortifruti. Ao invés de ficar
procurando uma lista com códigos para poder digitar o código do produto e poder passar. Você consegue clicar em frutas, você consegue clicar na foto da banana e já passar. Então isso otimiza muito o tempo. Então a gente tem que estar atento a essas inovações do varejo. Inovação muitas vezes ela está associada à tecnologia. A gente tem que estar atento à experiência do cliente. Como que é a experiência do cliente dentro do nosso estabelecimento, dentro da nossa loja. Como que é importante que nós metrifiquemos isso. E um outro ponto dentro dessa identificação de oportunidades é ter soluções estratégicas. Ter uma boa parceria com fornecedores, isso ajuda muito a nós estruturarmos os nossos negócios, trazer o nosso fornecedor para ser o nosso parceiro, ter esses programas. Fala, Lê, tudo bem, meu amigo? Grande abraço. Ter um programa de fidelidade, entender como que a gente vai fidelizar esses clientes, como que nós conseguimos desenvolver um bom relacionamento com ele, para que ele tenha uma recorrência de compra maior. E a última questão é a estratégia de marketing. Então, alinhado a tudo que a gente falou, tem uma boa estratégia, alinhado também ao que a gente já falou, que é o nosso público-alvo, as nossas personas, e isso é muito interessante, porque a partir de entender esse cliente, entender quais são as dores dele, nós conseguimos desenvolver todos esses produtos e serviços que já estão sinalizados pelo mercado, que vão ter absorção de demanda. Então, se você tem uma dor no mercado, se o seu cliente tem uma dor e você consegue desenvolver um produto ou serviço para sanar essa dor, a chance que esse produto seja um sucesso ou esse serviço seja um sucesso, ele é muito maior, porque você criou ou desenvolveu a partir de uma dor que está ali pipocando no mercado e que os clientes muitas vezes eles não estão tendo soluções, não estão tendo ali ofertas para essa dor, e você, quando você está atento a todas essas dores, você consegue desenvolver uma melhor estratégia de atendimento. Então é sempre muito importante a gente reestudar o nosso negócio, reavaliar os nossos clientes, entender quais as dores do nosso mercado, o que a gente está atendendo, o que não está, o que é conveniente para que a gente atenda e o que não é, e cada vez mais a gente aperfeiçoar essa experiência do cliente, alinhado a novas tecnologias e alinhado a uma boa estratégia de marketing e a um bom programa de fidelidade que vai trazer essa recorrência de compra. Então, se alguém tiver alguma pergunta, até não vi se mandou mais alguma pergunta aqui para trás, mas eu queria agradecer a todo mundo que interagiu aí, Ana Flávia, Bruna, Flávio, Juliana, Juliene, o Alê, todo mundo que falou aqui, o Leandro. Um abraço para vocês, muito boa noite, muito obrigado aí pelo acompanhamento que vocês têm tendo nesses dias. Hoje é feriado, tem um pouco menos de pessoas acompanhando a live, mas amanhã a gente está junto de novo até domingo. Só o Lê falou um negócio que Ranieri fala, alguma estratégia de marketing para supermercados. Não, beleza. A primeira questão aqui parte do pressuposto que o supermercado é muito dinâmico, Responder essa pergunta do Leandro. Se tiver mais algum aqui, se não tiver, eu já respondo a dele e a gente já vai para finalizar a live. O supermercado é muito dinâmico. Às vezes você faz uma oferta de uma Heineken ali, você colocou a Heineken a R$ 5,99, a long neck. E aí você fez lá um tabloide, ou é um final de semana, um fim de semana do churrasco, enfim. E quando está tudo pronto, você já vai lançar, você olha ali o panfleto do seu concorrente, e aí seu concorrente está com a Heineken a R$ 5,95. 4 centavos mais barato ali do que o que você ofertou. Essa oferta ela não pode ir para jogo. E aí vem aquele velho dilema, Vou colocar mais barato que ele para realmente eu continuar com esse valor impactante. Aí você vai lá e coloca. E aí você altera de novo ali com a sua agência ou com quem é responsável. Aí você vai lançar e quando você lança esse produto, seu concorrente vai e muda de novo naquele produto e abaixa mais. Então são estratégias que a gente tem que ficar muito atento pela dinâmica que tem. Chega um ponto que você tem que alinhar o preço com o seu concorrente para não virar uma guerra de preço nesses produtos. Mas basicamente o que eu quero dizer é que essa gestão de marketing dentro do varejo de supermercado, ela tem que ser desenvolvida por campanhas. E o que seria campanhas? O que a gente quer com essa ação? É trazer mais cliente, é aumentar a margem, é vender mais, diminuindo a margem, mas deixando mais dinheiro em caixa, é fidelizando clientes, é trazendo mais cadastro para o nosso programa de fidelidade. Qual que é a nossa meta? Qual que é o nosso objetivo? E aí muitas vezes eu vejo um grande erro do supermercadista, do varejista, que ele chega numa agência de marketing,
e fica aí esperando que as ações de marketing sejam propostas pela agência. A agência muitas vezes não conhece o seu negócio. Quem conhece o seu negócio é você. Você tem que desenvolver o que você precisa e aí sim essa agência ou essa pessoa especialista no marketing, ela vai conseguir te ajudar. Poxa, eu preciso aumentar o meu cadastro no meu programa de fidelidade. Em relação ao que eu já faço e as oportunidades que eu tenho de fazer algo a mais, o que eu posso fazer, agência de marketing, para que nós possamos atingir um maior nível de cadastro. Aí sim, você consegue ter uma boa estratégia de marketing, uma boa ação estratégia de marketing para dentro do supermercado. E aí isso é legal. O Lê, eu sei que tem uma distribuidora aí no Ceasa, né? De FLVs, frutas, legumes e verduras. E aí é muito interessante que as estratégias de marketing dele estejam alinhadas com o foco dele. Né? O que ele quer? Ele quer vender mais abóbora? Quer vender mais chuchu? Quer vender um produto que tenha mais margem? Ou não? Ele quer usar ali um produto, né, que seja um produto sensível a preço junto ao seu cliente e ele quer vender um mix maior de produtos que ele consegue diluir uma margem, ter uma margem mais satisfatória para esse cliente. Então qual que é a estratégia que a gente vai conseguir usar para poder fazer essa venda, para que esse cliente compre um mix maior? Enfim, a estratégia nós como varejistas, nós temos que ter para que alinhados à nossa agência de marketing ou profissional de marketing, a gente consiga sim ter um bom resultado. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. O Flávio perguntou assim, quantos por cento a gente gasta em propaganda? No varejo, geralmente, a gente compromete uma média de no máximo 1,5% em cima do faturamento para marketing. E é interessante aqui, pessoal, que isso é uma média, né? É um ponto de partida. Porque basicamente, quando a gente soma todas as despesas, a gente tem que ter um plano de negócio, né? Então, o meu faturamento aqui é 100 mil. Minha margem sobre a venda é 30%. E aí esse 30% ele vai ser o meu lucro bruto, 30%. Então, dentro dos 30%, eu vou começando a diluir. Minha despesa operacional, ela está aqui em 20%, em cima do meu faturamento. Então sobrou 10% do meu lucro bruto. Então em cima do meu lucro bruto eu vou colocar 1% para o marketing, 1% para o aluguel. E aí você vai dividindo essas verbas e colocando metas. Metas que não podem ser ultrapassadas. E a partir disso você já rastreia o seu lucro líquido. Porque com essa diluição de tudo que você vai se comprometendo, você vai impactando. E aí é muito interessante que essas verbas de marketing, né, usadas para o marketing, elas não possam ser aleatórias. Eu anuncio na rádio ali, eu anuncio nisso, naquilo. Muitas vezes, quando a gente tem um negócio um pouco mais estruturado, que tem um pouco mais de caixa, a gente tem dentro dessa verba de marketing, vamos supor que seja o próprio 1%, desses 1% de verba de marketing, a gente vai tirar 20% ali só para reforço de marca. Então você vai ter um outdoor, você vai ter ali uma propaganda numa rádio, um negócio, só para realmente estar sempre na mente do seu cliente, expondo a sua marca. Os outros 80% é faca na caveira, tem que ser ações estratégicas que você vai fazer uma ação e vai gerar uma reação. Elas têm que dar fruto e que você consiga metrificar internamente tudo isso. O Ale perguntou aqui, é indispensável ter essa clareza de custos e esforços com marketing. O Ale é da área de marketing, né? Então é muito importante que quando o gestor, o dono, o empresário, ele está alinhado com o seu profissional do marketing, com essas métricas, com esse entendimento, e nós como empresários, como gestores, nós não precisamos entender de tudo. Nós temos sim que ser bons empresários, bons administradores para fazer o que a gente é bom, né, e delegar o que a gente não é, ou que a gente não tem tempo de dedicar, ou que também não é relevante em relação ao que a gente se propôs. Mas nós temos que entender um pouco de tudo na parte de gestão, principalmente quais são os indicadores, para que nós possamos até mesmo cobrar, acompanhar e ir sempre para o caminho de um melhor resultado. Então, pessoal, essa é a live de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito, achei que o conteúdo ficou muito bacana. E aí nós amanhã continuamos falando sobre estruturação e amanhã é de forma prática, viu? Vou pegar minha tela do computador e vou virar o celular um pouquinho, mostrar para vocês o que eu acho crucial que vocês façam dentro do sistema de vocês, que vocês organizam aí dentro, como que vocês vão ali caminhar por uma boa estruturação, tanto operacional
quanto ali da sua gestão de pessoas. Então hoje a gente fez um briefing geral e amanhã a gente vai um pouco mais para a prática. Depois de amanhã, a partir de depois da manhã, nós vamos ter 2 dias falando sobre aumento de lucratividade, né? Quem não quer aumentar, e vai ser de forma prática, a gente vai pegar alguns indicadores e demonstrar como nós conseguimos melhorar esses indicadores. E depois, né, nos últimos 2 dias, sábado e domingo, nós vamos falar sobre escala. E como eu já falei, eu tenho uma surpresa para vocês lá no domingo. Quem estiver acompanhando aí vai participar. Então, pessoal, uma excelente noite, né? Obrigado aí por quem acompanhou mesmo no feriado. Fiquem todos com Deus e vamos caminhando aí nessa vida de varejista. Um grande abraço.